Nós falamos no primeiro bloco de dons, há algumas semanas atrás, que são, o primeiro bloco que nós abordamos foi os dons de revelação, né? Vocês lembram quais dons, né, dentro de cada bloco, antes disso, nós temos ali 3 dons, né, num grupo total de 9, no conjunto de 9 dons. E abordamos o primeiro aqui deles, nós quisemos abordar nessa ordem, bom dia, que foram os dons de revelação. Quais são esses dons? Vocês lembram? Pode falar. Pode falar. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e instrumento de espíritos. Então, vocês lembram lá que palavra de sabedoria e palavra de conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria, nem é a mesma coisa que conhecimento, né? Quando na Bíblia a gente lê lá, por exemplo, que toda a terra se encherá do conhecimento, né, e da glória do Senhor. Nós não estamos falando da palavra de conhecimento. São coisas diferentes, né? A respeito da sabedoria, né? Nunca houve um homem tão sábio quanto Salomão, né? Ele é um homem sábio. Ele poderia estar em alguns momentos se movendo com palavra de sabedoria, o dom. Mas uma coisa é diferente da outra. Uma coisa é o dom e a outra coisa é uma graça especial da parte de Deus, sim, né? Mas é algo que Deus reparte com quem Ele quer, né? E não necessariamente um homem sábio é um filho de Deus. Ó, perigoso que eu falei, né? Mas é isso mesmo, não é? Nós conhecemos aí várias pessoas muito sábias na sociedade que sequer conhecem a Cristo, não é mesmo? Então, sabedoria é diferente, uma pessoa sábia, do que palavra de conhecimento, do que palavra de sabedoria, perdão. Capacidade de discernir espíritos. Vocês lembram o que é isso? O que é? Por que se trata esse dom? Procede de Deus ou não? Se algo procede de Deus ou não. O que é esse algo? É bem específico o discernimento de espíritos. Uma manifestação. Não só isso, né? Não só isso, mas isso também. Se refere a seres angelicais, celestiais, né? Anjos, sejam demônios ou sejam anjos de Deus, né? Ou a pessoa do próprio Jesus. Então, a capacidade de discernir é discernir se são anjos de Deus, da parte de Deus, anjos da parte do cão, do Jânio, ou, né, o próprio Jesus, a pessoa do Senhor Jesus, né? A palavra fala a respeito da gente provar os espíritos se eles procedem de Deus, né? Não necessariamente naquele momento de provar se o espírito procede de Deus, nós vamos estar movendo com o discernimento de espíritos. Mas se alguém está se operando nesse dom naquela hora, vai ser de muita eficácia, vai ser de muita precisão. Porque nós podemos provar os espíritos, né, se procedem de Deus, ainda que eu não opere no dom de discernimento de espíritos. Fica claro isso? Sim? Ok. Vocês lembram a diferença da palavra de conhecimento para a palavra de sabedoria? Fala lá, Fê. És tu mesmo? Uma é relacionada a coisas passadas, né? Coisas, ou do presente, mas relacionado a isso, né? Você tem do conhecimento, por exemplo. Você tem Deus revelado e te dá o conhecimento de alguma situação. E a de sabedoria normalmente é um pouco mais voltada para o futuro, né? Coisas futuras e tal. Deus dando ali uma palavra de sabedoria que vai servir para momentos futuros. Ótimo, aí, Fê. Pena que eu não tenho nada aqui do seu, já não, acho que na verdade eu tenho. Porque você merece. Quer dizer, não tem não, o Marcão tirou o culpa do Marcão, não tem não. Tinha um livro aqui, Fê, mas mil livros. Bom, é isso mesmo. Então,
na palavra de sabedoria a gente tem essa relação, né? Que tem uma abrangência um pouco mais para o futuro, no sentido de dar uma orientação, né? Um conselho, além de mostrar, né? Aquilo que talvez ocorreu no passado ou esteja acontecendo no presente, né? O dom, né, de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, é muito conhecido vulgarmente, eu vou dizer, vulgarmente não no sentido pejorativo, né? Conhecido como aquilo no meio dos crentes, assim, como que revela pecado, né? Que revela pecado. Então, isso faz sentido, porque muitas vezes essa palavra de conhecimento a respeito da vida dessa pessoa é o fato dela estar numa situação complicada, né? Uma situação, sim, de queda, de pecado, oculto, né? Coisas ocultas. Mas também não se restringe a isso de forma alguma, né? Essa palavra de conhecimento, ela pode ser algo, e sabedoria pode ser algo relacionado a, por exemplo, algo oculto no coração da pessoa, um desejo, um sonho que ela tenha. Deus compartilha aquilo que Ele conhece a respeito daquela pessoa, da trajetória da vida dela, né? E traz talvez uma palavra de sabedoria que dá direcionamento. Então isso traz edificação. Então isso é positivo, né? Muitas vezes opera junto com, depois a gente falou sobre os dons de poder, né? O dom de cura, né? Uma pessoa pode ter uma visão, né? Uma visão, uma palavra de conhecimento sobre uma enfermidade de determinada pessoa, né? E ela pode estar de repente sentindo aquela testificação, né? Aquela questão interior, né? Aquela testificação no espírito, e sentir no próprio corpo uma dor relacionada a alguma enfermidade que esteja na vida de alguém naquele lugar. E ela pode trazer uma palavra de conhecimento sobre aquilo. Trazer a palavra de conhecimento não vai trazer cura. Ela vai precisar orar pela pessoa para trazer cura, né? Aí entra em ação os dons de cura. Ok. A respeito dos dons de poder, né? Que é outro bloco que a gente abordou há 2 semanas atrás. Vocês lembram quais são? Eu já falei um aqui, né? Os dons de curar. Quais são os outros dons? Dom da fé e operação de milagres, né? Dons de curar, dom da fé e operação de milagres, ou sinais e prodígios, ou sinais e maravilhas, né? Está dentro do bloco dos dons de poder, né? Está bem claro por que poder, não é? Capacidade. Por que, vocês lembram por que dons de cura no plural? Você falou, né? São vários. O que mais? Você falou isso? São vários? Uhum. E por que eles são vários? Plural, são vários. Por quê? Qual, que sentido eles são vários? Cura física, emocional, espiritual, né? E são diversos tipos de ações e movimentos e performance para determinada situação de cura, né? Então, a gente tem essa característica plural dos dons de cura. Os sinais e prodígio, vocês lembram característica deles? O que eles envolvem? O que envolve? Sinais e maravilhas. Performance, né? Envolve geralmente performance. A gente tem ali a manifestação de, por exemplo, de ressurreição, né, de milagres, de cura, né, também entra junto, operando ali nesse bloco de dons de cura junto, relacionado aos efeitos na natureza, né? Então, sinais e maravilhas... O Márcia veio e a multiplicação de peixes também? Também, né? Sinais e maravilhas, né? Quando Jesus multiplica ali os pães e os peixes, mais adiante ele vai falar assim, a multidão segue, né? Eles estão saindo, a multidão continua seguindo ele e fala, vocês não estão me procurando por causa do sinal que eu dei para vocês, né? Dos sinais que vocês viram em mim. Mas vocês estão me procurando porque a fome de vocês foi saciada. Né? Mas não era uma fome de comida,
né? Ele estava se referindo ao alimento da vida dele, das palavras dele, do ensinamento dele. A respeito dos dons o dom da fé. Vocês lembram a característica dele? Algumas características do dom da fé? Vocês lembram que é diferente da fé, né, para a salvação, e que é diferente da fé que iniciou, né, para a salvação e agora precisa crescer e se desenvolver, e cada pessoa pode ter níveis maiores de fé, né? Diferente do dom da fé. Lembram? Não? Alguma coisa sobre o dom da fé? Será que está no livro aí do seu material? Essas notações? Não? Esse livro é sobrenatural. É sobrenatural. Sobrenatural. De que algo vai acontecer, Certeza de que algo vai acontecer. Convicção daquilo, né? A pessoa não vai titubear em momento algum, né? Ela não, em nenhum momento ela vai, será que ela não tem dúvida. É uma convicção plena de que eu vou orar e isso vai acontecer. De que eu vou impor as mãos sobre essa pessoa vai andar. De que eu vou orar aqui, Deus quer ressuscitar essa pessoa nesse lugar. Deus está agindo, né? Aqui tem algo nesse ambiente e Deus está mostrando que Ele quer fazer isso. Ele quer transformar o coração dessa pessoa agora. Entende? Esse dom de fé, esse dom para operar essas questões. Né? Eu vou orar aqui e não vai chover. Né? Tem um filme, o Fazendeiro de Deus. Ele foi em Maringá há uns anos atrás. E na igreja lá que meu irmão congrega, a unidade evangélica, e eu participei lá desse evento. E ele contou vários testemunhos, né? Ele é um homem que ele é evangelista, né, de chamado, e ele opera muito no dom de fé, mas muito mesmo. Em diversos lugares, e começando pelo filme lá, ele contou em vários lugares, várias situações que aconteceram, em que ele orou, né, a respeito do tempo para que não chovesse, assim como Elias, e orou também para que chovesse, entende? E isso aconteceu todas as vezes. Então, assim, não é porque ele quer, ele opera nesse dom, não é porque ele faz um esforço para isso, não, é sobrenatural, entende? Não é todo mundo que opera no dom da fé. Lembra? O Espírito Santo distribui como ele quer, e a pessoa não possui esse dom. Esse dom está, naquele momento, transitando na vida dela, operando na vida dela, através. Né? Hoje nós vamos falar sobre os dons vocais. Eu sempre faço isso, né? Os dons vocais, né? Eu coloquei essa imagem do microfone aí que é para vocês não esquecerem o nome desse bloco de dons, porque é o que a gente normalmente mais esquece, né? Eles também são conhecidos como dons de elocução ou dons de inspiração, né? Então podemos chamar esse bloco de dons aí como dons vocais, porque estão relacionados à fala, ou elocução, né? Porque fala sobre elocução, falar, ou inspiração, porque a pessoa ela é inspirada por Deus, motivada para falar por Ele, uma mensagem. Tá? Então aqui estamos falando de que dons? Vocês lembram? Quais faltaram aí? Os vocais. Línguas. Interpretação de línguas e... Línguas, interpretação e... Revelação. Profecia. Né? Revelação é o primeiro bloco de dons, que envolve palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Não é um dom, é um bloco que envolve esses 3 dons. Tá? Aqui a gente tem as línguas, né? Variedade de línguas, especificamente, interpretação dessas línguas, dessa variedade e profecia. Ok? A gente tem lá em 1 Coríntios 14, 26, essa parte aí. Nós temos aqui, com relação às línguas, vamos começar falando, tá? Com relação às línguas, nós temos 3 tipos, ok? E com relação às línguas estranhas, nós temos 3 tipos, 3 modalidades. A primeira delas é a oração. Línguas como uma linguagem de oração.
Ok? Essa é a primeira modalidade. A segunda delas é as línguas estranhas como dom, que é o que está escrito lá em 1 Coríntios 14, 26. Variedade de línguas. Isso é um dom. Temos as línguas como um sinal para os incrédulos, os descrentes. Tá? Essa é a terceira modalidade. Essa modalidade aqui, a gente vai avançando agora falando sobre cada um deles. Vocês querem adiantar alguma questão, alguma dúvida aqui, até aqui? Ou algo que vocês queiram falar? Tranquilo? O batismo é pré-requisito das três. O batismo do Espírito Santo é antes dessa, qualquer uma das três, é o batismo. Ótimo. O sinal. O sinal do quê? O que seria o sinal? O sinal para os incrédulos. Né? A gente vai falar especificamente sobre ele já já. Tá? O que é o sinal para os incrédulos? Qual é a relação das línguas do batismo do Espírito Santo? Né? A mesma pergunta aqui do... Como é o seu nome? Caleb. Né? Bom, falando aqui primeiro, né, que a gente vai primeiro abordar as línguas como uma linguagem de oração. Quando a gente fala das línguas como linguagem de oração, a gente precisa ter em mente o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Tá? Se vocês quiserem abrir aí, vamos lá. Também, alguém me chamou? Só um pouquinho. Alguém abre Sofonias 3, 9. Outra pessoa abre Números 11, 24 a 29. Pode ler o Marcos aqui, por favor, gente. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Este sinal acompanharão quem? Quem são os que creem? Quem? Nós? Os crentes. Você já confessou Jesus? Então é para quem? Nós é muita gente. Para quem? Para mim? Eu. Ok? Estes sinais, são vários ali, acompanharão aqueles que creem. Né? E agora a gente está falando especificamente do sinal de línguas. Estamos falando aqui então que quando eu manifesto a fé em Jesus Cristo, eu ganho algumas coisas que o Espírito Santo me dá. Voltando a algumas aulas anteriores lá, né? O combo lá, né, que o Espírito Santo traz, né, da minha conversão. Quando ele vem habitar em mim, ele traz junto, né, e forma dentro de mim, nesse novo homem agora espiritual, o fruto do Espírito. Né? Lembra lá? E agora nós temos essa natureza espiritual, né, esse fruto espiritual, que vai lutar agora contra as obras da carne. Ok? Nós temos também uma linguagem espiritual que o Espírito Santo traz para nós quando nos convertemos, que é a capacidade de falar na linguagem dele, com ele. E só serve para isso. E é muita coisa isso. Ok? Qualquer um de nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, podemos falar na linguagem de oração. Devemos. Não é uma linguagem humana. Por que a gente não fala? O que a gente está esperando para falar? Que aconteça algo master, né? Alguém põe a mão sobre a minha cabeça e, né? Algo que libere poder. Uma coisa que vai acontecer que eu nem consigo imaginar, mas eu sei que é uma coisa que eu vou voar. Né? Quando você começou a falar,
você aconteceu algum evento muito específico, assim, você falou português, sua língua. O que fez com que você falasse? Hã? Sabe? Prática. Prática. Ótimo. O que mais? Ouviu os outros. O que mais? Imitar. A criança imita, é isso? Ótimo. Uhum. O que mais? Vai. Desejo de querer mais, de querer expressar. Né? O que mais? Necessidade de comunicar. Uhum. Ótimo, olha só quanta coisa, né? Agora, e por que o som sai, né? Língua portuguesa, a gente tem uma necessidade, a gente tem uma expectativa de expressar, de comunicar algo, a gente ouve o som, a gente tenta imitar aquele som. E o que faz com que o som saia da nossa boca? Existe um aparelho, né, que está na nossa anatomia, né, está no nosso cérebro, que se restringe a uma área específica, que chama área de Broca, né? Esse aparelho, né, isso faz com que um dispositivo, vamos chamar assim, um dispositivo de linguagem. Isso significa que se eu tenho meu aparelho fonético funcionando, ou seja, sai som, né, por questão de traqueia, a questão do posicionamento da língua, palato, tudo isso, se sai som, né, respiração e tal, então eu tenho esse aparelho funcionando, vai sair som, eu vou aprender qualquer linguagem, qualquer lugar e vou manifestar ela. É esse aparelho que me dá a condição. Se eu estiver lá na China e nascer lá, eu aprendo a falar o chinês. Se eu estiver lá na Alemanha, eu aprendo a falar o alemão. O lugar onde eu me expor, eu vou aprender a falar. Por quê? Porque eu ouço, eu pratico, eu imito som, eu percebo. Certo? Isso me faz falar alemão, chinês, inglês e etc e tal. Porque esse dispositivo está alocado dentro de mim. Se entende? Se fisiologicamente o aparelho fonético está funcionando, eu vou produzir esse som daquela língua. Pensando no Espírito Santo, se ele está habitando dentro de mim e ele diz que dentro de mim ele me deu essa capacidade, vamos dizer agora que é um dispositivo sobrenatural de linguagem, o que acontece? O que eu preciso para falar? Abrir a boca. O que mais? Crer. Hã? Crer. Crer. Importante. Se não crer, não vai funcionar, né? Que seria esse desejo, essa expectativa, né? Esse anseio por comunicar. Comunicar com quem? Com Deus. Relacionamento. Intimidade. Para isso serve a linguagem de oração, né? Eu tenho falado isso para algumas pessoas, porque isso é o que eu já senti dentro de mim, que eu tenho conversado e tenho percebido que os outros também aconteceu essa mesma situação. Semelhante, né? Não é via de regra. Quando você está num momento, no culto, no ambiente, né, onde está ali um tempo ali de alguém orando, alguém do seu lado, e você escuta as línguas, dentro de você dá aquela, né, aquele sentimento assim de poder, né? De uau, Deus está aqui, não dá isso? E aquela sensação de como se você pudesse falar também. É como se tivesse dentro de você aquilo e se você tentasse, você conseguiria. Né? É como se aquele som fosse muito familiar ao ponto de que você fosse capaz de dizer. E por que a gente não diz? Porque a gente tem medo. Não é? Medo. A gente tem medo de quê? Do que vão pensar, de que não é de Deus, de que eu estou forçando a barra, né? De que eu estou exagerando, isso não é para mim, né? Mas isso não é o dom. Isso é uma linguagem para todos, entende?
E eu só falo se eu creio, se eu abro a minha boca e busco falar aquele som. Por que algumas pessoas, em situações mais específicas ainda, tem uma espécie de impulso, né? Essa é uma palavra que eu ia falar antes a respeito da questão de aprender uma linguagem, né? Precisa de estímulo, né? Estímulo. Você estimula a criança. Você fala com ela, você expõe ela ao ambiente sonoro daquela linguagem, não é assim? A gente estimula a criança, faz ela contar as coisas, tentar dizer o nome, a gente vai estimulando, dando estímulos. A mesma coisa acontece às vezes, por exemplo, no retiro. Um retiro é um estímulo, né? Um apelo é um estímulo. Um momento de louvor, de adoração é um estímulo. Alguém pôr as mãos sobre você é um estímulo, mas não necessariamente você precisa desse estímulo para falar. Você está entendendo o que eu quero dizer? Vocês estão comigo? Sim? Sim. O estímulo vai ajudar muito mais? Com certeza, vai ajudar muito mais. Por quê? Porque daí eu vou ficar sem... eu vou diminuir o nível, né, de ansiedade e de questionamento se é de Deus, o que os outros vão pensar e tal, né? A gente diminui isso e aí aumenta a expectativa e torna muito mais fácil o que a gente fale, que a gente solte aquilo que já está dentro de nós. Mas o que você precisa saber acima de qualquer coisa é que já está em você e você fala se você quer. Vou falar alguns testemunhos aqui, tá? Não vou citar nomes, são todos aqui da nossa igreja e inclusive da nossa sala. A gente teve aqui um jovem, né, que durante algum tempo, alguns anos, ele não ouvia falar, na verdade tinha sido ensinado sobre o Espírito Santo. E aí ele passou a conhecer que existia o Espírito Santo e que ele era bem vivo hoje ainda, como ser meu Deus, né? E que ele está atuando no meio da igreja. Okay? E aí ele entendeu que ele precisava primeiro do poder de Deus sobre a vida dele e tudo mais. E ele entendeu que ele queria dons e tudo mais. Mas ele também queria muito falar, né, novas línguas. E essa pessoa então começou a buscar. Num dia específico, né, aqui, num evento, uma pessoa veio orar por esse jovem. E aí ele falou assim para Deus, né? Falou, peraí, né? Eu tô aqui há um tempão eu tô buscando, tô jejuando, né? Deus, vai ser hoje que vai acontecer. E aí, né, aquela ansiedade toda, e nada, e aí ele parou e pensou assim, falando, Deus, quer saber? Eu vou falar isso que eu tô ouvindo, porque eu tô ouvindo, e eu acho que eu consigo falar, e eu vou falar. E começou a falar, e quando ele começou a falar, ele não parou mais de falar, e ele falava mais, e não parava de falar. E ele foi ali, inundado daquela presença e daquele poder. Ele está falando até hoje. Entende? A gente tem também, né, um outro jovem que num evento, num retiro, estava ali orando normalmente, e de repente... No apelo específico, que não era para batismo do Espírito Santo, nada disso, era um apelo do retiro. Essa pessoa foi e, enquanto estava no meio de todo mundo, ninguém chegou perto, ninguém pôs a mão, não aconteceu nada disso, percebeu um movimento diferente enquanto ela orava. Ele, no caso, enquanto ele orava. Esse movimento é que a língua meio deu uma tropeçada, assim, tá dando, tropicão, né? Deu aquela embolada. Ele percebeu que, puxa, eu posso falar. Né? A gente tem uma outra jovem que também num evento, num retiro, tá vendo? Estímulos, né? Num retiro, estava ali, né, buscando a presença de Deus e não imaginava de forma alguma que aquilo pudesse acontecer e nem acontecer naquele momento, não era algo que estava assim buscando, né, especificamente. E aí, no momento de ministração, de apelo, muitas coisas aconteceram ali, né, em relação ao poder de Deus, a cura de Deus de áreas específicas da vida, o choro, o quebrantamento. Quando voltou e sentou no lugar, de repente a língua e falou algumas coisas. Opa, o que deu? E daqui a pouco, né, a outra pessoa, depois mais adiante, em outro momento, orou por ela e a ação minha com ele.
porque já está. Precisa eclodir, vir à tona, sair para a luz. E depende de um posicionamento, né? Parei aqui na linguagem de oração e vou seguir agora. Vamos ler os próximos textos aí, porque eles falam a respeito dessa linguagem. Vai lá, Sofonias. Sofonias? Pois então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o Senhor com o mesmo Espírito. Então, Sofonias está falando aqui, nesse contexto, né, a respeito de um novo tempo, no tempo de restauração. Oi? Sofonias 3:9, né? E aí ele fala aqui, né, ele vai dar essa língua, esses lábios purificados, esses lábios puros, essa questão da fala, né, para que me invoquem. Números 11, do 24 ao 29. É bem legal esse texto. Se mais alguém quiser abrir junto para acompanhar, é bem legal. Números 11, 24 a 29. Pode ler. Em seguida, Moisés saiu e comunicou ao povo a palavra de Yahvé. Então, escolheu e reuniu rapidamente 70 sábios anciãos entre o povo e os postou ao redor da tenda. O Senhor nasceu na nuvem, falou a Moisés e tomou do espírito que pairava sobre Moisés e o colocou sobre as 70 autoridades. Assim que o espírito veio sobre essas pessoas, profetizaram, porém nunca mais tornaram a fazê-lo. 2 homens haviam permanecido no acampamento. Um deles se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito também os alcançou e pousou sobre eles, ainda que não tivessem vindo à tenda, embora estivessem entre os escolhidos. E assim puseram-se a profetizar no acampamento. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés. Eis que Eldade e Medade exclamava ele. Estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade auxiliava Moisés, tomou a palavra e rogou-lhe: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Contudo, ponderou-lhe Moisés: está ciumento por minha causa? Que bom seria se todo o povo do Eterno fosse constituído de profetas, e que Yahvé depositasse seu espírito sobre eles. Olha que interessante essa cena aqui, né? Vocês perceberam o que está acontecendo aqui? Moisés, então, agora vai ter alguns líderes para auxiliá-los, 70 anciãos, especificamente. Foram escolhidos dos chefes das famílias, tá? E aí agora, nesse lugar onde eles estão aqui, né, a nuvem, né, cobre ali o lugar onde eles estão, a nuvem do Senhor, a nuvem de glória. A gente está ali no período do deserto, né? E o Espírito Santo, né, o Senhor Deus, faz o quê? Ele pega do Espírito que estava repousando sobre Moisés, né, da porção que estava sobre Moisés. Lembrando que o Espírito Santo naquela época não habitava. Ele vinha e revestia a pessoa, né? Ele não ficava dentro, como hoje nós temos no Novo Testamento. Então, aquele Espírito que estava revestindo Moisés foi repartido sobre os 70. No momento em que o Senhor, né, Deus, faz isso, os 70 começam a profetizar, né? A gente não sabe o que era esse profetizar ali, né? Existem várias ideias do que isso possa ser. Eles poderiam estar falando coisas concernentes ao reino dos céus. Imagine a gente em língua portuguesa hoje, né? O pastor Luciano, no lugar de Moisés aqui, chama 70 dos líderes, né, mais anciãos, vai embora. Melhor que nós escolhemos você. Você está fora da lista. Você está fora da lista. Não, mas tem um mistério aqui, tem 2 caras fora e também receberam lá, né? Então, aí o Espírito Santo vem e reparte sobre cada um, né, desses líderes. E agora esses líderes começam a profetizar. Imagina em português todo mundo 70 profetizando ao mesmo tempo. Como é que seria isso? Você entende? Mais ou menos isso? O que eu imagino que poderia estar acontecendo, isso aqui é um estado de
conhecido até, né, do Antigo Testamento, dos profetas, que é o estado de êxtase, né, e espiritual. E nesse estado de êxtase espiritual, por exemplo, eles poderiam estar falando, poderiam, é uma inferência minha aqui. Eles poderiam estar falando tanto o hebraico, né, como eles poderiam estar falando línguas de outros lugares que ninguém conhecia. E isso poderia identificar ou balbuciando, ou emitindo sons desconhecidos que poderiam dar a entender que eles profetizavam. Entende? Acontecia alguma coisa diferente com eles que dava a entender que eles estavam profetizando. Então imaginem esses líderes aqui entre nós, essas possibilidades. É para imaginar mesmo, só para imaginar, gente. Isso não é doutrina não, tá? É para a gente abrir o nosso entendimento e né, pensar em algumas possibilidades. 70 aqui profetizando ao mesmo tempo em português. Ou cada pessoa desses 70 emitindo sons diferentes e estranhos, desconhecidos da maioria. Né? Ou falando em línguas de alguns lugares conhecidos nossos aqui, por exemplo. Né? Eu estou tentando imaginar essas possibilidades, tá? Com vocês. Ok, aí nesse momento aqui em que esses homens profetizavam, um jovem veio correndo e chegou para Moisés e falou: Moisés, tem 2 caras lá do acampamento que não fazem parte desses 70 aqui e estão lá profetizando. E aí ele fala, proíbe eles de fazer isso, qual que é? Eles não podem, só os 70 que podem, né? E aí Moisés vem e fala isso, né? Quisera eu que todos profetizassem. Né? Ele expressa aqui um anseio do coração de Deus. O Espírito Santo agora, né, libera no coração de Moisés aqui esse anseio, esse desejo do coração de Deus. Que todos fossem profetas, né? Que todos profetizassem. Que o Espírito viesse sobre todos. Quando que o Espírito veio sobre todos? Pentecostes. Então a gente pode vislumbrar um desejo muito anterior do coração de Deus de algo que aconteceria lá na frente. Que todos profetizassem. E aí... Profetizar não é falar de futuro, tá? Não. É orar por inspiração. Isso. Né? Não é o cara não está em 70 dizendo assim, você vai ser tal coisa no futuro, com você vai dar certo isso, você pode, não. Você está orando por inspiração, só isso. Isso. Às vezes o profetizar tem essa coisa na cabeça da pessoa de evidência, né? Isso, não. Teologia. A gente vai falar um pouco sobre a profecia aqui depois, que a gente vai corrigir essa questão, né? Essa ideia aqui, né? Se tem meio geral, assim, genérica, mística, isso. Tem o místico porque é espiritual, mas não tem a profecia tem muito pouco uma relação futura. A profecia tem muito mais uma relação passada e presente do que futura. Né? Existe a relação futura, aí entra numa relação mais escatológica, mais apocalíptica, que é uma outra coisa. Então, nesse momento aqui em que a gente vê, né, Deus desejando isso aqui, e a gente vê que Pedro, quando ele fala a respeito do que aconteceu lá no Pentecostes, ele fala assim, olha, isso é o que Joel profetizou, Joel anunciou, né, que poderia acontecer, né, que o meu espírito, né, seria derramado sobre toda a carne, os filhos e filhas profetizariam, até sobre os servos e as servas ele derramaria do espírito, ou seja, sobre todos, né? A gente vê esse eclodir, então, dessa fala diferenciada, dessa linguagem do Espírito, que tem o propósito inicial, e que é para todos, não é para alguns, é para todos, porque a linguagem de oração, a linguagem espiritual é para falar com o Pai, é para um relacionamento de intimidade com Deus, não é para mais nada além disso, é para isso especificamente. E por isso, a gente já vai ver algumas coisas importantes. Depois eu leio sobre o texto. Vamos lá. 1 Coríntios 4:2, ele vai falar essa questão aqui. Olha lá, vocês podem ler? 1, 2, 3.
Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Então, o que acontece aqui? A gente está falando aqui de uma linguagem de oração. Numa linguagem de oração espiritual, eu não falo para os homens. Eu falo para Deus e com Deus. E ninguém em volta está entendendo que eu estou falando com Deus. Eu estou falando em mistérios com Deus, que nem mesmo eu entendo o que eu estou falando. É somente o Pai que entende, eu só falo. Ok? No máximo eu sinto. E edifica, né? A gente vai ver aqui adiante isso. Então, na linguagem de oração eu não falo para homens. E não falo com os homens. Eu falo com Deus, para Deus. É uma linguagem de oração, para eu usar ela quando eu estou dirigindo, quando eu estou no ônibus, quando eu estou no trajeto indo para a faculdade, indo para a escola, quando eu estou indo para casa, quando eu estou lá no banheiro, quando eu estou indo deitar, em todos os momentos. Quando eu estou sentado assistindo uma aula. Mas é possível? Ninguém precisa saber, né? Põe um fone de ouvido aqui, ó. Né? Na aula não, por favor. Próximo. 1 Coríntios 14, 14. Olha lá. 1, 2, 3. Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Faltou essa aqui, tá? Então, o que acontece quando eu oro nessa linguagem de oração? Meu espírito ora. Lembra? Nós somos corpo, alma e espírito. O que Deus fez ao nos trazer a salvação foi fazer o nosso espírito reviver e voltar a ter comunicação com Ele, diferenciando esse espírito que está preso, morto ali. Agora ele é vivo e ele tem dentro dele habitando o Espírito Santo que traz essa linguagem de oração, e o meu espírito então agora ora, mas a minha mente está infrutífera. Talvez eu estou orando em línguas aqui e eu estou pensando na minha mente, no trabalho que eu tenho que fazer daqui a pouco. No que eu vou comer, o que eu vou preparar para o almoço, aonde que eu vou, quando que eu vou me encontrar com fulano e ciclano, que horas que vai ser o evento, e estou falando em línguas. O meu espírito está sendo edificado, mas a minha mente não está entendendo nada do que está acontecendo. Percebe? É assim que funciona a linguagem de oração. É para que eu ore o tempo todo em espírito. Isso é o que... Abra lá em Efésios 2. Efésios 2. Me recorreu agora. Não, é Efésios 6, perdão. Efésios 6, 18. Efésios 6, 18. No finalzinho lá, quando ele fala da armadura de Deus, no versículo 18, ele diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Né? Essa oração no Espírito, nós estamos referindo a essa oração, essa linguagem de oração. O meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. E eu posso orar o tempo todo. Por quê? Porque eu não preciso, igual quando a gente vai orar, a gente precisa pensar no que a gente está falando, né? Não precisa. Se você não, você faz falando bobagem aí, né? Você não se concentrar, você não fechar seus olhos. Oi? Jesus abençoa Deus. Isso, Jesus abençoa Deus, né? Fortalece o Espírito Santo. Essas coisas, a gente vai falando bobagem. Não é? Com som ainda piorou. Não sai nada, só sai coisa esquisita. Aquela oração sem começo, meio e fim, sem pé nem cabeça, né? Ou seja, eu preciso da lógica, eu preciso do meu raciocínio falando na minha mente com Deus. A linguagem no Espírito que eu posso orar o tempo todo e eu não preciso me concentrar para fazer é a oração em línguas. Eu posso estar orando em Espírito, falando em línguas, né, com Deus, e pensando em qualquer outra coisa. E não interfere. Entende? Mais um. 1 Coríntios 14, 28. Olha que legal. 1, 2, 3 e... Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo por Deus. Isso aqui que dá muita polêmica, né? Esse texto aqui, né? Então, por que né, ele fala que não tem... Querido, se você estiver orando, imagine você orando, o pastor pregando, né? O pastor Luciano ia adorar isso.
Sempre, pastor. Acho que nessa hora eu não queria não estar com o microfone. O pastor está lá pregando e você levanta a voz e começa a falar em português. Senhor, que manifesta a sua glória aqui nesse lugar. E o pastor está pregando. E que a sua presença venha e toque essa pessoa que está do meu lado. Manifesta também sobre as nações. E o pastor pregando. Tem lógica isso? Isso é falta de respeito. Isso é confusão, né? Isso é alguém querendo se sobrepor a uma autoridade. Isso é uma porção de coisas, né? Isso é ser nécio, ser tolo, infantil, imaturo, ok? E qual é a diferença agora se eu começar a falar em línguas? Bem alto, o pastor está pregando. Bem alto, o pastor pregando. Não é? É a mesma, né? Entra nessa questão. É uma confusão. É uma quebra da relação da autoridade. Uma vaidade, na verdade. Porque muitas vezes a pessoa quer demonstrar espiritualidade para os outros. É um farisaísmo. É um orgulho espiritual, né? Uhum. Então, olha só. Por isso que, enquanto o pastor está pregando, eu posso orar em línguas, né? Comigo, consigo mesmo, com Deus, baixinho, mexendo. Estou ali falando com Deus. Minha mente não está focando no que eu estou falando, eu estou ouvindo e sendo ministrado pela palavra que está sendo dada e estou em espírito falando com Deus. Estou sendo edificado duplamente, simultaneamente, e sem atrapalhar ninguém, e sem confusão. Ok? Ok, então, algumas questões ainda a respeito dessa linguagem de oração, que não estão nos slides, mas que eu quero destacar aqui. Deixa eu achar. Acho que é essa parte não. Acho que era isso, né? Isso. Aqui. Isso. Abram lá em Isaías 28, 11. Isaías 28, versículo 11. Estamos falando agora a respeito, né, desse dom de variedade de línguas. Pode ler. 28, 11. Na verdade, por lábios estranhos e por outra língua falará este povo. Então o profeta Isaías está agora, né, trazendo para nós aqui, né, sendo inspirado pelo Espírito Santo para falar essa questão. Né? Por lábios trôpegos, dizem a linguagem. Qual que diz o seu mesmo? Estranhos. Trôpegos. Alguém tem alguma versão diferente dessas duas? Não? Ok. Balbuciantes. Né? Que é uma expressão própria da antiguidade, essa questão do balbuciar. Da meditação, não é? Eu não lembro, era com os persas ou com os fenícios, mas uma dessas duas civilizações que quem falava o outro idioma perto deles, que era daí que vem a expressão bárbaro, que foi depois utilizada pelos romanos para quem não falava o latim, que daí são os bárbaros, e depois ganhou conotação selvagem. Sim. O idioma tem muito a ver com... É estranho, né? Causa um estranhamento, uma dificuldade de compreensão. Não aceitação do outro, não há nenhuma aceitação, é totalmente etnocêntrica a relação. Sim. Interessante isso, né? Então, olha só, né? A gente aqui falando dessa questão das Deus fala assim, olha, eu vou dar para eles vou falar com eles, né, através de lábios trôpegos, balbuciantes, né, essa linguagem, estou falando essa questão etnocêntrica, achei interessante, né, essa linguagem que é totalmente do Espírito, né, totalmente dele e dos filhos, da igreja, né, tem essa relação, se a gente for colocar isso dentro de uma etnia, né, etnia celestial, do Espírito, né? Então, a gente tem essa relação, né? Ele vai falar dessa forma. A variedade de línguas,
e a interpretação junto pode ser entendida como um sinal, né, dessa graça, dessa dispensação do Espírito nesses dias. Pode ser entendido dessa forma. Deus, ele anuncia que ele vai falar. Moisés falou lá atrás que gostaria que todos falassem, né, profetizassem, tá, relacionado à fala. A gente viu ali a respeito de sofonias, né, através de lábios puros, eu vou falar, né, eles vão falar. Então, a gente tem essa relação dessa fala, dessa elocução, acontecendo a partir de Pentecostes. Então, uma característica muito específica desse período, né, do derramamento do Espírito Santo, dessa dispensação do Espírito Santo sobre a igreja. Tá? Não é uma linguagem de oração, e sim uma mensagem. Isso é importante, para a gente diferenciar uma coisa da outra. Falamos da linguagem, agora estamos falando da variedade, do dom. O dom de variedade de línguas, que está lá no 1 Coríntios, lá que a gente leu, que eu não lembro qual que mais, 12, 20, 12, né? É uma mensagem para a edificação da igreja. Ou seja, tem uma característica de coletivo. Nós vimos lá que a linguagem serve eu e Deus, intimidade, edificação pessoal. O dom é coletivo, porque lembra, os dons não são para nós, são para o outro. Para que o outro cresça, o outro seja fortalecido, o outro seja corrigido, exortado, fortalecido na fé e encorajado. Então é uma mensagem, não é uma linguagem. É a manifestação dos dons do Espírito Santo. Tá? É uma das manifestações daqueles 9. Essa é a grande diferença. Não é linguagem, é mensagem. E a variedade de línguas, ela vai vir. Como que eu vou saber, né, se eu estou falando aqui, de repente, agora a variedade não é linguagem? Porque a linguagem eu tenho, possuo, está em mim. Okay? Eu aciono e uso ela quando eu quero. O dom é uma capacitação, uma manifestação. Então, o Espírito Santo dá naquela hora, naquele momento específico. Igual lá, quando Moisés falou, né, que no texto que a gente leu lá, de Números 11, que eles profetizaram, mas depois nunca mais, só naquela hora. Na hora em que o Espírito foi dado. Então, eu posso operar na variedade de línguas e depois não operar mais. Daqui a um tempo, opera de novo, daí não opera mais. Porque eu não tenho o dom de variedade de línguas. Ninguém tem. Ninguém possui. Ele se manifesta. Ah, ok. Como que eu sei que é esse dom e não é? Porque eu vou ter essa característica, esse impulso, né, essa testificação interior, né, esse testemunho interior de que é para todos. De que eu preciso levantar a voz. E levantando a voz, eu mesmo, né, ou a outra pessoa vai trazer interpretação. Se não houver interpretação, diminui, fala você e Deus. Na linguagem de oração. Né? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a manifestação da variedade de línguas ocorre, como é o Espírito Santo que faz e ele distribui como ele quer e sempre com um propósito específico, vai acontecer a interpretação. Porque ele quer que a mensagem seja falada. E é ele quem capacita as pessoas. Então, uma forma fácil de eu discernir quando o dom... Quando o dom está manifestando, eu tenho interpretação. Né? E pode vir você mesmo ou através de outra pessoa. Ou mais de uma pessoa. De repente, naquela hora, Deus dá para a Kelly, a pessoa está aqui falando. Uma parte, a Kelly fica quieta, parou, ela não teve mais entendimento, parou de manifestar, operar na interpretação. O Gustavo agora começa o restante. Aí, a pessoa que está falando para. Como é o seu nome, Flor? A Ângela começa a falar em línguas, na variedade. Né? Gustavo continua interpretando no final. Tipo, eu falei, a Kelly interpretou uma parte, Gustavo interpretou a outra, eu parei de falar, ela começou a falar em variedade e ele continua interpretando. Percebe a ordem? Organização? Sem gritaria, sem bagunça, sem confusão, porque o Espírito Santo age assim. Né? Eu só preciso me submeter ao Espírito. Quem falou alguma coisa?
Há uma dinâmica, cara. Há uma dinâmica. Uma dinâmica, isso. Precisa haver temor, ter muito Temor. muito sério, né? É interessante que quando a gente vê, pelo menos aqui, graças a Deus, todas as vezes, né, que eu vi, então, possivelmente que vocês presenciaram também, situações as mesmas e outras distintas, em que houve essa manifestação da variedade e interpretação, é muito interessante que, às vezes, naquele ambiente de louvor, está curtindo um louvor bem alto. E mesmo assim, se ouve a pessoa que está na variedade de línguas, diminui-se o som e ninguém fala nada para ninguém, ó. Nada, é o Espírito, ela diminui, a pessoa começa a interpretar, né? É muito interessante isso. Daqui a pouco vem a outra pessoa. Então, assim, o Espírito faz isso quando a gente age, como o pastor falou, em temor, reconhecendo a ação dele, reconhecendo que ele está no meio e que ele é Deus. E que eu faço parte desse corpo que é a igreja. E eu me entendo como igreja nesse ambiente, né? Eu estou excluindo aqui a carnalidade, eu estou excluindo aqui a vaidade, né, que o pastor falou antes, a imaturidade, eu estou excluindo essas coisas. Ah, mas você não falou que eu posso errar? Pode. Né? Mas começa errando em situações menores. Não é assim? A gente começa errando em situações menores. A gente vai crescendo. É as denominações que esse negócio é tão confuso. Tem o momento da profecia. Tem a hora da profecia, a hora que vai acabar, antes do culto acabar, ou antes da mensagem. Então, agora nós vamos na hora da profecia. Agora é o momento da revelação. Vamos chamar o irmão do Espírito Santo. E tanto que quando às vezes a pessoa vem aqui, ela fala assim, mas não vai ter profecia hoje? Sim. Tem horário marcado. A Bíblia, né? Horário marcado. É isso. Bíblia. Sim. É como se a gente desse para o Espírito Santo assim. O Espírito Santo tem 10 minutos, hein? 10 minutos, vai lá, aproveita, rápido. Feche. Não é assim, ele é livre, ele é o Espírito, ele é Deus. Olha o temor, ele é Deus. E é quando ele quer. Você sabe que, né, o pastor, eu vou expor, talvez o pastor um pouco aqui, mas assim, aproveita, né? Mas às vezes o pastor está pregando, né, e que às vezes a pessoa está pregando, e o Espírito Santo fala através de a profecia, ou traz algo ali no meio da mensagem. E o pastor não precisa começar a falar em línguas para poder, ele já entendeu a mensagem, e ele traz junto com a pregação, ele traz a mensagem. Olha a importância da gente absorver e entender como uma profecia aquilo que vem do altar, porque é a profecia, porque é a palavra de Deus, Deus falou com aquela pessoa, e pode acontecer uma manifestação, sim, da profecia naquela hora. Né? Inclusive a interpretação, não é? Talvez aqui algumas pessoas já tenham tido a sensação de que desapareceu todo mundo ao seu redor e ela ficou sozinha, porque tudo que estava sendo falado era para ela, como se alguém tivesse lido a história da vida dela. Sim. Alguém contou, quem foi? E Fábio, essa questão que você falou, tipo, 10 minutos, acho que você tem 10 minutos, mas é tão legal, tipo, pensar que é o que acontece, e isso acho que é uma beleza de Deus, assim, que quando o Espírito Santo ele é tão educado, que ele respeita. Eu posso dizer, a questão da organização da igreja. Por exemplo, se o culto no domingo, das 7 vai até as 10 horas, ele não vai ficar dando revelação até 3 horas da manhã, para o pessoal faltar o trabalho no dia seguinte. Sim. Ele respeita muito essa questão. Eu acho isso uma parte linda de Deus, entendeu? Tipo, sim. Ele respeita a estrutura dele dentro da terra. Só que o problema é quando a gente... Isso é Deus sim, porque Ele é Deus. E Ele não precisa mostrar que Ele é Deus. Ele é. Mas isso é um problema para nós. Quando a gente limita o Espírito. Né? Quando a gente coloca Ele em quadrados, em caixas. Não quer dizer que agora tudo é uma bagunça. Não, existe uma organização. E o Espírito Santo, a palavra fala que a ordem é do Espírito, né? Mas às vezes a gente tem que tomar cuidado para não limitar a ação dele. Né? A gente, essa dinâmica, que é o pastor falou, dinâmica. Né? É nós interagindo com ele interagindo conosco, e nós com ele conosco. Né? Não é nem exceder e nem muito retroceder.
Isso. Né? É um equilíbrio. Deixa eu passar a lista aqui. Pessoal, eu, sem querer aqui, eu fiz errado, eu risquei o meio, mas vocês, em cima do risco, podem pôr a presença, tá? A nua, finge que não tá ali. Queria dar pauta pra todo mundo. Gente, vamos lá. Beleza, o dom de variedade com interpretação? Aproveitando já que você está falando da interpretação, conforme a pergunta aí, a interpretação das três línguas é só para o dom? Ou além da interpretação pode se estender para alguns dos outros? Eu não entendi a sua pergunta, Fê. Interpretação de línguas. Sim. É para o dom de línguas? Isso. Para os outros não? Para os outros não. Normalmente vai acontecer junto, sim. Variedade e interpretação, porque é como se fosse um combo, sabe? Tipo amigos que andam juntos, abraçados, né? E vocês vão ver agora por que tem essa relação e por isso que esses não é em vão que esses dons, esses nomes são organizados nesses blocos, né? Esses dons de fala. A profecia, né? A profecia a gente fala dela já, ela também vai ter essa característica. De edificação coletiva, o sinal, né? O Caleb perguntou aqui, como assim, né, esse sinal? Nessa manifestação, o Espírito Santo pode operar de duas formas. A pessoa que está ouvindo, né, está ouvindo numa língua que ela entende. O Espírito Santo dá a capacidade dela ouvir na língua dela. Então, a Bianca está falando comigo em inglês, eu não falo inglês, nem ouço inglês. E eu entendo em português. Uma capacidade sobrenatural. Ou ela está falando faz de conta que eu sou o quê? Uma raça aí pra mim. Polonesa. Eu sou polonesa. Sou polonesa. Sabe o que faz assim pra mim? Eu sou polonesa e a Fer começa a falar em línguas polonês. Ninguém mais na sala entende, só eu. Ela também não entende. Ela também não entende, Deus só está dando a capacidade de falar, né? Mas eu entendo, porque é a minha língua nativa. Então, um sinal é quando a pessoa fala na língua nativa da outra pessoa, né? Aí a gente tem uma ordem assim, olha só. Vamos dar o exemplo primeiro, né? Deixa eu pegar essa aqui. Mas foi uma coisa de Pentecostes, né? Isso, esse é o exemplo. Tá aqui. Spoiler. Vai lá. 1 Coríntios 14, 22 está escrito lá assim, ó. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. Por que ela é um sinal? Para os descrentes, né? Porque é de uma forma absurda, sobrenatural, não entendível. Aquela pessoa está começando a falar na língua dela, sem nunca ter estudado, sem nunca ter aprendido, sem nunca ter tido entendimento algum daquela língua, e não está tendo ainda, mas ainda assim está falando na língua dela, né? Isso aconteceu em Pentecostes lá, que é como o Cami trouxe, não é? Eles ouviam aproximadamente 16 etnias ali representadas, falas, né? Linguagens, línguas nativas, e os discípulos falavam cada qual na língua dos outros, e eles nunca tinham aprendido, entende? Em Londrina aconteceu uma situação, né, com o pastor, eu vou ter que encostar, vocês querem ligar? O pastor, ele além de pastor, né, no outro horário que ele não estava no atendimento pastoral, ele fazia alguns serviços assim de concerto, né, de concerto, marido de aluguel chama, né? E ele foi na casa de um homem, né? E ele sempre levava dentro da caixa dele, ferramenta, a Bíblia, né? Uma Bíblia pequena. E ele chegou na casa daquele homem, ele tirou a Bíblia, colocou e ele fazia intencionalmente, porque aquilo geralmente despertava curiosidade e ele podia ter a oportunidade de falar, né? De falar do Evangelho e tal. E ele deixou do lado a Bíblia. E aí, o dono da casa olhou, né? E viu. E puxou o assunto com ele, começou a conversar. E ele começou a falar com ele. E ele falou sobre várias coisas com ele. E aí ele pediu para que, depois no final, né, o pastor perguntou se ele podia orar por eles, né? Eles eram judeus, né? E aí ele
falou que tudo bem, achou estranho, mas para não ser desagradável, já que eles tinham conversado bastante, ele, tudo bem. E o pastor começou a orar, e orou por várias coisas, né? Quando terminou, o homem da casa lá, né, a família estava junto, ele estava chorando, e a família perplexa. O pastor não entendeu nada. E aí o judeu falou para ele assim: onde foi que você aprendeu a falar a minha língua no hebraico, no dialeto específico da comunidade que eu vi? O pastor que estava orando não fazia ideia. Para ele estava orando e ele estava falando em português, normal. Senhor, abençoe essa casa, a vida desse homem, essa família, blá blá blá. Mas na verdade ele estava falando na língua hebraica, na linguagem nativa e no dialeto específico daquele homem, sobre os detalhes da vida dele. Não precisa nem dizer que ele aceitou Jesus, entregou a vida dele, porque sinal para os descrentes. A edificação é do outro que recebeu. Então, olha só, eu quero rapidamente aqui 3, 4 voluntários. Vai lá, se não vir voluntário vai ser sob pressão. Vai lá, 4 voluntários. É rápido? Vamos, gente. Vamos lá, rápido. Rafa, Matheus. Vamos lá. Rafa, Matheus, Joel, Cami. O Rafa, Matheus, Joel, Cami. Gente. Obrigado, voluntários. Bom, voluntário. É muito bom se voluntariar ao serviço, né, do Senhor. Sobre espontânea vontade. Olha só. Cami, eu quero que você venha aqui na frente. O Cami é Deus agora. Vira bem mais que o Rafa. De perdão. Ok? Aqui, ó. Deixa eu pegar. A gente vai representar algumas coisas aqui. Improvisa, então, vocês nos ajudam, tá? Só precisam saber que ele está representando Deus aqui, tá? Isso. Cami, agora você vai chegar na frente do Mateus aqui. Fica de frente pra ele. Acende a luz. Mandando uma rima. Mandando uma rima ainda. Não, chegou a luz, chegou. Abaixa a luz. Aqui a gente tem um filho de Deus, né, que está orando. Isso, orando. Está orando voluntariamente. Está orando, né? Na linguagem de oração. Os 2 colegas aqui estão olhando e não estão entendendo nada que está acontecendo. Porque eles não entendem o que ele está falando. Mas ele está entendendo tudo o que ele está dizendo. Eles estão numa conversa, né? Deus e ele. Ok? Então, aquele que ora em línguas, né? Na oração, linguagem de oração, ele fala com Deus. Ninguém entende. Mas ele é edificado. Ok? Tá. Então agora, Deus aqui junto com o nosso colega aqui. Vai lá. Vou fazer uma que faz todo mundo. O Espírito Santo repartiu sobre ele aqui uma variedade de línguas nessa hora, né? Isso. E aí, né, ele está falando, e quem fala na variedade de línguas, fala com o homem, para o homem. Então você fala para ele. Vai lá, vira para ele. Deus aqui. Deus traz Deus. Isso. Deus está falando com ele, o Espírito Santo distribuiu e está falando com ele. Só que ele não está entendendo ainda. E aí a gente tem alguém lá que participa, vem lá na rodinha, gente, e está interpretando as línguas que ele está falando, isso. E ele está sendo edificado. Então, ó, Deus fala para o homem, ok? Deus fala para o homem, todos estão entendendo, eles estão entendendo agora, porque ele está interpretando, e a edificação é coletiva. Tá?
Agora o sinal. Olha lá, Deus lá junto com o João. Sinal. Né? Precisa de um sinal. O homem fala de Deus para outra pessoa. Né? Ele está falando dele para ele. Na língua dele. Né? Então passa por aqui. Deus fala, o Espírito Santo dá a capacidade para ele. E ele começa a falar na mesma língua que ele. Ele está entendendo tudo. Mas ele não está entendendo nada. Entendeu? Então, o homem fala de Deus para outro homem. A edificação é dele, do outro. Não é dele, porque ele nem sabe o que está acontecendo. Né? Só quem conhece a língua é que é edificado. É quem entende o que está acontecendo. Né? Então, obrigada, gente. Nossos voluntários. Eu abençoe todos mais, Deus. Valeu, Deus. Estou acabando, tá, gente? Deus vai sim. Vai lá. Importante, olha lá. Isso aqui a gente só vai passar por aqui, tá? Olha lá. É uma observação do geral do que a gente falou aqui. As evidências na nossa vida, né, que é para todas as pessoas. Nós temos evidências de novo nascimento, de salvação. A pessoa que tem o Espírito Santo dentro de si, ela tem tudo isso aqui, ó, essas capacidades. Ela tem uma graça especial para Deus, que é a fé, lá em Efésios 2:8, né? Pela fé sois salvos, pela graça sois salvos mediante a fé, que não é de vocês, é dom de Deus, né? Então nós temos a evidência de fé inicial. Marcos 16:18 fala lá, né? Aquele que crê, né, curarão enfermos. Então nós temos a capacidade, todos que cremos, de curar enfermos. A capacidade de expulsar demônios, né? Expelirão demônios. E capacidade para falar novas línguas. Isso é para todo que crê. Isso é uma evidência de que eu crio em Jesus. Eu manifesto fé. Eu posso orar por alguém, essa pessoa ser curada, né? Eu posso expulsar, eu tenho autoridade para expulsar demônios no nome de Jesus. Eu posso falar novas línguas. Não precisamos do batismo do Espírito Santo inicialmente para acontecer isso aqui, entende? Preciso ser salvo, filho de Deus, para fazer isso aqui. Os dons, que é diferente da evidência. Embora eu tenha uma evidência de fé, existe a manifestação do dom da fé, que é uma outra coisa que a gente já falou aqui, né? Embora eu possa orar em qualquer, né, todos orarem e alguma pessoa ser curada, existem dons específicos para cura. Embora eu possa expulsar demônios e tenha autoridade para isso, né, uma pessoa pode se mover em sinais maravilhas e em discernimento de espírito e vai operar num nível maior de unção a respeito disso. Eu posso falar com Deus na linguagem de oração e eu posso receber uma variedade de línguas por operação do Espírito Santo, que virá com uma interpretação e todo mundo vai ser edificado, não somente eu. Tá? A profecia. Então, a profecia, ela tem essas características aqui, olha lá. Primeiro, falar por outro. Né? Deus, o Espírito Santo, igual a gente estava aqui, né, ilustrando, Deus fala ao homem para outra pessoa. Né? Passa por essa pessoa, ele é como um mensageiro. O propósito da profecia, e até para que a gente entenda se ela é da parte de Deus, lembra que a gente falou sobre julgar? Edificar, exortar e consolar. Edificar é construir. Está construindo algo, essa profecia, na minha vida, na vida do outro? Está corrigindo ou encorajando essa pessoa na fé? Está trazendo consolo, né? Aquietando a alma dela? Se o oposto estiver acontecendo e não isso, então, falsa profecia, ok? O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Isso aqui é importante, né? Em 1 Coríntios a gente vai ver essa questão. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, eu não perco o controle para profetizar.
Entende? Tipo, dá um apagão na minha mente, eu não sei quem sou, onde estou, e de repente sai um negócio. Não, eu sou consciente, Deus está falando comigo. Eu estou, e talvez eu não estou entendendo o todo da profecia, mas eu estou entendendo que Deus está falando algo, que esse algo eu preciso falar para o outro. Existem algumas situações da profecia, por isso que é sujeito ao profeta. Eu posso, se aquela hora não é a hora em que eu possa entregar essa profecia, eu escuto o que Deus está falando. E aí depois chamo essa pessoa e falo com ela, entende? Eu não preciso naquela hora falar. Vai que naquela hora é uma hora em que, sei lá, você está no meio, né, do culto mesmo, ou você está, de repente, num ambiente público de trabalho, entende? Então você vai ter que guardar aquilo e trazer depois essa palavra. Não é só a profecia. Tudo, né? Tudo no que diz respeito à vida espiritual. Às vezes a gente está lá, está numa manifestação espiritual, recebendo lá uma bênção e tal, e ele fala, não, eu não consigo levantar. Você consegue levantar? Consegue. Está endemoniado. Isso. Porque o endemoniado, gente, ele fica inconsciente. Os sentidos dele são tomados, são roubados. Deus não faz isso conosco. Né? Você vê, olha como Deus é lindo, né? Ele nos mantém muito bem acordados, conscientes, interagindo com Ele o tempo todo. Não é um covarde, na verdade. Isso. Porque, na verdade, a questão é que se ele for começar aqui, a gente vai levar do outro. É como se fosse uma corrente elétrica, o demônio, ele trava a corrente elétrica e não passa mais. Isso. Fecha o canal, Fecha né? o canal. O Espírito Santo não, ele só passa uma fita isolante e Isso, continua fluindo. Isso. Né? Legal esse exemplo. Então, a gente pode ter profecia, por exemplo, assim, porque a profecia às vezes é confundida com palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, né? Então, o Espírito Santo me falou uma coisa aqui para eu falar para ele. Isso é palavra de conhecimento ou isso é profecia? Entende? Isso depende. Fala, Fê, deixa eu ver. E no caso daquelas pessoas que tem, por exemplo, Pai de Santo, tarana, pegando o exemplo do pastor, a corrente elétrica dela é direto das trevas? Sim. Ela está 100% canalizada, 100% endemoniada, 100%... Quer dizer, é o processo de estar 100%... Depende, ela é escrava de Satanás. Ela, em alguns momentos ela vou usar essa palavra aqui, abduzida, né, desconectada, desplugada. Em outros momentos ela está interagindo com aquela entidade. Porque existe uma interação, uma relação espiritual. Né? É à toa que é chamado de cavalo. O cavalo, exatamente. Né? Então, é uma interação espiritual ali. Então, quando eu falo, né, da questão da profecia, ela pode acontecer de algumas formas. Né? É uma mensagem, o Espírito Santo me traz uma mensagem específica, eu não entendo o que significa. E aí eu chego e falo para a pessoa, e aí essa pessoa... vai do que se trata a mensagem, porque para ela faz sentido, mas para o profeta falando, água abrindo, né? Mas ele tem convicção que é da palavra, que é Deus quem está falando, ele traz. É possível também que ele está orando, e às vezes a gente confunde isso, e ele está orando, a pessoa está orando em línguas, e aí vai dando umas pausas e traz um pedaço, né? Porque o Senhor fala em línguas, mostra isso, fala em línguas. Porque não quer dizer que ela está interpretando as línguas. Ela está só se fazendo um refresh lá, como chama aquele bolinho que faz assim, que você renova a tela? Isso, esse negócio, né? Entenderam o que é? Atualiza, entende? A pessoa só está atualizando o sinal de PS ali. É aquele momento ali. Ela não tem, aí é pior ainda, porque daí a pessoa não entende nada mesmo. Porque ela fala um pouco em línguas, um pouco, ela traz, daqui a pouco ela entende a palavra, fala um pouco em línguas, mais um pedaço da frase, aí para ela não tem uma lógica de sequência, mas para quem está ouvindo e tem a ver com a vida, aquilo vai entrando nos compartimentos da vida da pessoa e ela vai montando o quebra-cabeça. Eu estou sendo clara? Vocês estão entendendo? Sim. Porque não é ali que você vai abordar a questão do profeta, mas da profecia. É ali no profeta que você vai abordar isso. Isso mesmo. A questão do julgamento, né, que é isso que o pastor está falando. A gente julga sempre, mas não é de vez em quando, é sempre a profecia.
Não é assim quando, não, essa eu tenho certeza. Mesmo tendo certeza, julgue a profecia sobre a sua vida e a gente tem a responsabilidade de... Por quê? Por quê? Nós temos a responsabilidade de interagir com aquela profecia, né? E dar manutenção para o cumprimento dela, inclusive. Entende? A gente interage. Agora, o profeta a gente não julga. Se ele está falando da parte de Deus ou não está falando da parte de Deus, o problema é dele. Ele vai ter que se ver com Deus. Não é? Se ele precisa ser corrigido na atitude dele, é a liderança dele que vai fazer isso, vai corrigir ele. Você receba a profecia, guarda. Sabe Maria? Maria guardava no coração até o cumprimento. Aí cumpriu, e olha que era Jesus, hein? Ela guardava no coração. Às vezes até profeta não tem. O profeta às vezes não tem. Você não gosta do cara. E a gente tem uma tendência a se bloquear. E às vezes é uma mensagem de Deus. E a palavra profética também não tem nenhuma aura. Às vezes você está com seu colega de trabalho que é um podre. Deus pode usar. E Deus pode usar a vida dele para falar com você. Igual a mula falou com o Balaão, né? Então, na profecia é isso. Olha que coisa interessante, né? Tem um amigo, né? Profeta, ele tem uma história peculiar, né? Bem de milagre. E esse amigo se move muito na profecia. Movimenta muito no dom de profecia. E aí ele me falou uma vez uma coisa interessante a respeito do que ele vinha aprendendo sobre a operação no dom de profecia. Porque o dom não vem pronto, gente. A gente vai manifestando e vai aprendendo. Por isso que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, uma parte, até essa questão, voltando aqui da questão do julgamento, né? Essa questão do julgamento, às vezes a gente está julgando a pessoa, mas a pessoa em parte ela só conhece. Ela sabe da palavra que ela está falando, ela não sabe a intenção, o significado, o desdobramento da vida da outra pessoa, ela não sabe o que ela está profetizando, ela só conhece uma parte, o que ela está ouvindo aqui, o restante está dentro da outra pessoa, então não tem como ela saber, entende? Então a gente não pode julgar o profeta, inclusive por causa disso. Nessa relação do que eu estava falando, né, desse meu amigo sobre profecia, aí ele falou uma questão que é bem legal, que eu achei bem legal. É como se na mente da pessoa, sabe aqueles letreiros de propaganda, de comida, lugar que vai passando assim, que tem uma faixa assim, ele vai passando os nomes, tudo assim, até voltar no início de novo, né? Vai passando. O profeta, ele precisa, isso aqui é a profecia, é Deus trazendo a profecia para ele, tá? Ele está, em parte, conhecendo aquilo que está aparecendo no letreiro lá. Ele precisa selecionar o que vem de Deus, porque no meio das palavras de Deus tem as intenções do coração dele, tem a mente dele, as vontades, os sentimentos, e enquanto as palavras vão vindo nesse paradigma, que é uma concorrência de palavras, ele precisa ir escolhendo o que vem de Deus naquela mensagem. Então ele em parte conhece, em parte ele profetiza. Vocês entenderam essa questão? Ficou claro? Assim? Ok. Posso falar, né, em primeira ou terceira pessoa. A pessoa pode chegar e falar: assim diz o Senhor, tu és, né? Tá. Né? Aliás, eu estou ensinando na segunda pessoa, aqui na terceira pessoa. Ou segunda e terceira pessoa também. Em primeira pessoa pode falar: eu sou o Senhor, eu profeta, estou falando. Eu sou o Senhor que te chamou lá desde o ventre da sua mãe para você fazer isso, aquilo outro. Estou falando em primeira pessoa. Ele pode falar também em terceira pessoa, né? Ele pode falar, né? Eu, por exemplo, digamos que Deus traga uma palavra profética para o Alex, né? Eu não preciso chegar para ele: eis que o Senhor te digo e te falo. Não preciso, necessariamente, entende? Posso chegar para ele e falar assim: Alex, tem entendido da parte de Deus, né, aqui, uma palavra profética sobre sua vida a respeito de tal situação. Né? Existe a fórmula profética que é: eis que te digo, ou assim diz o Senhor, que vem da Bíblia, da Escritura, né? Como é aquilo que a gente conhece e reconhece, então às vezes quando vem a profecia, a gente
o Espírito Santo fala dessa forma com a gente. E aí você traz dessa forma. Mas se você parar um pouquinho e ouvir o Espírito Santo, talvez você possa chegar para a pessoa e falar na terceira pessoa mesmo, sem ter que... Eis que... Às vezes no curitibano, né? E o Senhor está falando que você está de fuleiragem. É melhor tu... Isso, né? Deus está me falando aqui, ó. Tô entendendo isso. Aquilo é um conhecimento. Né? O Senhor está falando que se você está pensando em largar as vestes, Deus está falando que... Olha que interessante, porque Deus não fala hebraico necessariamente, entende? Não é a língua corrente de Deus, o hebraico, o grego, o português, o inglês, entende? E nem os tempos da língua, nem no português a gente fala voz. Será que o Espírito Santo só sabe falar voz com a gente? Entende? Mas como é a maneira, o nosso mundo aqui, a nossa realidade, o nosso contexto cultural, a gente acaba aceitando dessa forma. Não é errado, mas pode ficar mais suave, mais atualizado, contemporâneo. Entende? Igual a gente atualiza a linguagem da Bíblia, não é? Versão na linguagem de hoje, tem várias outras versões, né? Um monte de versões interessantes da Bíblia. Na versão da mensagem, para tentar aproximar do que é o dia a dia nosso. Ninguém mais fala voz mercê, né? Já foi, né? Vossa mercê, que era antes, né? Que virou voz mercê. Ninguém fala, hoje em dia, gente, nem vocês a gente fala vocês. Né? Vocês vão? Isso. Não é? Então, o Espírito Santo, ele não necessariamente está preso à linguagem da Bíblia que você está lendo aqui, tipo, na linguagem do Almeida ou na linguagem atual. Ele é o Espírito Santo, ele vai falar uma linguagem compreensível para você. Que às vezes o cara não vai entender, né? Você imagina a palavra do Senhor chegando para você. O Senhor está dizendo que no teu arcabouço existencial encontra-se um coração recheado de concupiscências, tornando-te iníquo, cara. Oi? Agora tem interpretação. Não desprezar as profecias, né? Primeira... O Marcão apavorando lá no fundo. Tá bom que no Marcão. Ô Marcão, tá fazendo bagunça, querido. Ó, em 1 Timóteo 1, 18 e 19 diz assim, Timóteo, filho meu, Paulo está dizendo, né? Dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Lembra que a gente interage com o cumprimento da profecia. Para que, seguindo-as, ou seja, seguindo as profecias, você combata o bom combate, que é da fé, mantendo fé, boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Então eu não desprezo as profecias, né? 1 Tessalonicenses 5,20 diz isso. Não desprezeis as profecias, né? Então, se houve uma profecia sobre a minha vida, eu tenho que guardar ela no coração, mas eu não tenho que ficar assim, tipo, se eu entendo que é da parte de Deus, uma mágica vai fazer com que ela se cumpra. Né? A mais prático é um chamado, por exemplo, né? Um chamado específico lá dos dons chamados. Um projeto que Deus queira que você realize. Né? Algo que tem a ver com a sua existência. E você fica de braço cruzado e Deus falou, Deus vai fazer, ok? Cai do céu. Não. Preciso crescer na fé, crescer no amor, crescer no relacionamento com o Pai, crescer nos dons. E aquela profecia vai se dando cumprimento na minha vida. Até que Ele, enquanto eu me preparo, Ele me coloca, né, sobre um lugar mais alto. Cada vez, né? Nos pressos pequenos começos. A profecia certa e a aplicação errada. Uma vez, há uns anos atrás, vou me expor aqui. Vamos lá, né, numa reunião de oração, lá em Maringá, na Batista. E estavam algumas meninas ali, algumas moças, mulheres casadas também. Tá? E a gente estava orando, tá? E tem uma amiga muito querida, né, a Gisele, a Gi, e aí ela, eu estava orando com ela. Estava orando, com ela não, estava orando perto dela. E aí eu entendi aquele impulso profético, né, de orar específico. Aí eu cheguei nela, comecei a orar específico. Quando eu fui orar específico, a minha mão foi tipo assim, tum, né, nela. E quando eu toquei ela e comecei a orar respondendo aquele impulso do Espírito Santo, comecei a profetizar na vida dela. Comecei a profetizar e tal e tal. E aí aconteceu o quê? Era a respeito da gestação dela, né? A respeito de um filho.
Criança. Só que na profecia, na forma como que eu estava entendendo Deus falando, eu entendia duas crianças. Duas crianças. Duas crianças. E aí, duas crianças, naquela hora, qual foi? Isso em parte conhecemos. Aí, o que a profecia, né? O que eu entendi daquilo que eu conheci, que eu profetizei. Gêmeos. Duas crianças, nessa hora, gêmeos. Passou um mês depois daquilo, ela descobriu que estava grávida. E aquela expectativa até fazer o exame e tudo, né? Tipo, e eu assim com o coração, e agora? E agora? E agora? Oh, Jesus, uma parte aconteceu agora, né? Tá, porque era algo para próximo ali, né? Só uma menina. E eu lembro que conforme eu fui acompanhando, agora minha amiga, eu fui conversando com ela, pra, né, tipo, e daí, você já viu se é ou não gêmeos e tal. Aí quando ela falou, não é e tal, mas aí ela querendo me consolar, mas quem sabe do próximo, Nessa hora você ia falar assim, o que Deus estava falando é que você é uma criança. Cresça! Duas crianças, aqui veio e aqui tá indo. Cresça! Então, olha só, era a profecia certa, mas eu fiz a aplicação errada quando profetizei. Eu conheci uma parte, mas eu quis aplicar um entendimento, eu podia só ter dito duas crianças. Não precisava ter interpretado a profecia, entende? No meu entendimento. E depois de algum tempo, veio outro, eu já tenho duas filhas. Duas crianças. Só que não ao mesmo tempo, da mesma barriga. Né? Em tempos diferentes, naquela barriga, mas em tempos diferentes. Então, a gente precisa ter esse cuidado naquele momento em que a gente seleciona o que Deus está falando, em parte conhecendo, para não interpretar quando profetiza.